Hoje é dia da gente conhecer mais sobre o EB1. E não é só EB1, EB1A, EB1B, EB1C. Eu tô com a minha cola aqui, porque a lista também de itens de elegibilidades é grande, eu tenho medo de esconder. E o nosso fundador, Dr. Felipe Alexandre, tá aqui. E é muito bom, né? Porque agora a gente pode fazer perguntas e pode ouvir respostas e ninguém vai falar, não, mas você não é advogado, não pode falar. Nada como estar numa law firm, onde você pode perguntar tudo. O Dr. Felipe Alexandre tem a liberdade de responder, porque ele é licenciado nos Estados Unidos. Por falta de uma licença, ele tem 2 licenças do bar, eu ia falar da OAB, do bar. Talvez um dia. Não precisa. Dr. Felipe, vamos falar do EB1? Vamos, bora. O EB1 agora tá na modinha, né, por conta do atraso do EB2 e NW, né? As pessoas que estão com mais pressa de ter o Green Card e vir para os Estados Unidos, ou estão dentro já dos Estados Unidos e são elegíveis, às vezes, ao EB2, também são elegíveis ao EB1 e estão fazendo essa opção para poder ter o Green Card mais rápido. Sim. Eu espero que por isso não aumente a fila e eles comecem a inventar também um atraso no EB1, né? Mas vamos falar de coisas boas por enquanto. Sim. Então, eu queria falar um pouquinho, explorar um pouquinho os EBs, EB1, né? O EB1, o A, B e C. Uhum. Porque um pouquinho, assim, tem algumas coisas que talvez as pessoas não saibam, né? Até relacionada com L e tal, falando já do EB1C. Mas eu queria falar um pouco que nem é todo super-herói, nem todo cientista, né? Nem todo cantor, nem todo premiado é elegível, né? Ao EB1, né? Exato. Na verdade, ao contrário. Há mais do que cientistas, há mais do que super-heróis que eu brinco, né? Sim. Porque antigamente eu brincava assim, o EB1 é para super-herói e o EB2 é para profissionais comuns. Hoje a gente já vê que não, né? Não necessariamente, é verdade. Conte-nos mais. Perfeito. Então, olha, geralmente a minha explicação é que EB1 é para profissionais que estão nos top 5% da sua indústria. Esse 5% veio de mim, tá? Não está escrito na migração. Eu acho que 1% é muito pouco, então por isso que eu gosto de 5%. Eu dou um exemplo, tá? Eu fui ver um dos nossos clientes, que já fizemos e aprovamos um EB1 para ele, e eu estava, e fui numa competição do esporte dele, e tinha muitas pessoas lá, muitos competidores. E eu estava perdido. Eu comecei a perguntar, você sabe onde está o Sr. Santos? Não é o nome dele, tá? E ninguém me sabia falar. Falei, engraçado. Ele é EB1 e eu perguntei para pelo menos 5 pessoas e ninguém me sabia falar quem ele era, onde ele estava. Então, o nível, o grau de renomação que você precisa não quer dizer que você é o mais famoso da indústria. Porque olha só, EB1, ele e continua sendo bem conhecido, mas tinha pessoas na mesma indústria lá competindo em volta dele que não sabia quem ele era, ok? Então esses 5% eu gosto desse número, mas você tem que ser realmente um dos mais destacados da sua indústria. Eu acho que tem que existir uma segurança ali falando, né? Então se eu sou médico renomado, então eu sei que eu sou renomado porque eu tenho tal premiação, eu tenho tal artigo, né? É difícil a gente numerar ou classificar, mas a pessoa sabe que dentro da categoria dela, ela tem uma carreira ali consolidada e que ela vai conseguir provar por meio de documentos que, né, ela é uma pessoa que tem uma habilidade extraordinária, que é o nome do visto, que eu acho, isso assusta também um pouco os brasileiros, né? Sim. E assusta demais, porque é lógico que estamos falando do top 5%, mas 5% de milhares de pessoas numa indústria, estamos falando de muitas pessoas também, então não fiquem assustados. Pra falar a verdade, até eu, na hora que você falou 5%, eu falei, meu Deus, acho que 5% é meio pouco, né? Olha, talvez chegou o momento de corrigir isso, mas estamos falando de muitas pessoas. Exato. Bom, e aí a gente tem aqueles itens de elegibilidade, né, como tem no EB2 e NW, mas no EB1 ele não é tão subjetivo, né? Olha, tudo tem um certo grau de subjetividade, né? Mas se você realmente lutar para provar a elegibilidade, você vai conseguir. Um erro que certas pessoas cometem, eles vão no site da imigração e lá tem os 10 critérios. Então você faz no Google EB1 Criteria, você já chega lá no site. Aí você começa a olhar os critérios e fala, eu acho que desses 10 você precisa atingir 3. Desses 10 eu acho que eu tenho 6 aqui. Então eu consigo um EB1? Não necessariamente, ok? Então vamos falar sobre os critérios, mas é importante ter essa conversa agora e esse contexto, porque a pessoa precisa saber o seguinte, eu vou atingir
esses 6 critérios que eu vi aqui, mas a imigração também quer saber o seguinte, eles querem saber que não somente eu atingi esses 6, mas que eu tenho esse grau de renomação e que já faz um certo tempo, eles não falam quanto tempo, mas eles falam que em inglês é sustained acclaimed, então uma renomação já sustentável, ou que você já teve por alguns anos já. É consolidada, já está ali há muito tempo, você Exato. é o melhor, sei lá, psicólogo há tanto tempo já. Não é uma coisa que você ganhou ontem. Exatamente. E às vezes faltamos certas provas para provar esse grau de renomação. Então já tivemos clientes muito excelentes, mas que não tinham as reportagens necessárias para demonstrar que já faz tempo que eles são bons e excelentes. E acabamos talvez fazendo um outro visto para eles devido a isso. Porque vemos muitos casos fracassados e outros lugares vêm, não sei por que eu perdi. Eu falei, talvez faltou essas provas. Então, quando vocês estão preparando o caso com nós, se parecer que somos muito exigentes com as provas, é por isso, porque queremos a sua aprovação. Sim, já vou fazer uma defesa aqui, porque tem um monte de profissionais que não gostam de dar entrevista, então vou falar pelo marketing. Não gosta de dar entrevista, não gosta de aparecer, não gosta de se expor, vou ser julgado, e aí depois vai aplicar para um EB1 e fala, nossa, fui convidado tantas vezes e não quis fazer. Exatamente. Me convidaram para dar palestra e eu não fui. Me convidaram para escrever um artigo e eu não quis, porque eu estava ocupado. Eu não gosto muito de falar em público, não sei o quê, e aí você tem uma carreira linda, né? Só que por não gostar dessa exposição, você acaba perdendo a oportunidade de ter um green card. Exatamente. E entendemos isso, né? A pessoa que é um engenheiro, um médico, um empresário excelente, está lá no seu trabalho, não necessariamente eu quero um monte de prêmios, eu quero aceitar cada entrevista, mas para preparar esse pleito migratório, você tem que ser mais intencional. Então, muitas das nossas consultas, né, Paula, a gente conhece a pessoa e um pouco antes dela realmente estar pronta, Sim. Talvez uns 6 meses ou um ano antes, mas a gente dá um direcionamento, fala, olha, aceita essa entrevista, vai buscar. Você sempre quis terminar aquela matéria, aquele artigo, agora seria o momento. Vai contribuir à sua sociedade, é um dos critérios que a gente vai conversar, analisar o trabalho de outros. Talvez você pode fazer uma edição, editing, né, de um certo trabalho. Então, tem coisas que você pode começar a fazer. E esperamos que essa live, talvez, possa dar inspiração para as pessoas já começar a preparar seu currículo para fazer o seu pleito. Sim, tem várias pessoas que chegam no nosso escritório que eles ainda não estão prontos, né? E a gente fala, olha, se você tem essa possibilidade aqui, começa a buscar isso, né, do que não tem na lista, e as pessoas, elas vão atrás e elas voltam prontas para aplicar e gratas pela nossa sinceridade de falar, ainda não é só a hora, vai atrás disso, porque senão ela vai gastar tempo, dinheiro, e ela já vai colocar um pleito dentro da imigração, já vai começar a criar um histórico ali na imigração. E hoje a gente sabe que a imigração tá olhando para os pleitos antigos, né, doutor Felipe? Olha, com certeza. Bom, eu tô com a minha cola aqui dos 10 itens de elegibilidade, e aí a gente vai passar rapidinho aqui com o doutor Felipe. Ótimo. Vamos lá. Ter recebido prêmios ou distinções de excelência dentro da área, né? E isso pode ser de nível nacional ou internacional. Exatamente, importantíssimo isso. Então, é aquele prêmio que eu ganhei da cidade, etc. Isso pode demonstrar o seu grau de renomação para outros critérios, mas não é um prêmio nacional ou internacional, a menos que uma competição nacional aquele ano aconteceu em Brasília. Ok, aí já vai muito além de um prêmio da cidade ou municipal. Ter materiais sobre você em publicações profissionais, que a gente está falando agora, ou comerciais importantes em várias mídias. Exatamente. Então, se você publicou alguma coisa na sua indústria, tem que ser uma publicação que pessoas da sua indústria respeitam e que vão consumir. E que esse trabalho teve um impacto positivo na vida desses profissionais. Então, esses artigos são importantes e também já estamos pensando na frente, nas cartas de recomendação, que tem alguns profissionais que também possam avaliar e falar, não, esse trabalho foi muito importante para nós, etc. Tá. Ter julgado o trabalho de outros profissionais da mesma categoria. Exatamente. Então, atletas, se você consegue ser árbitro, um juiz,
competição, etc., você está capacitando outros jovens, outros atletas, ou você é um pesquisador e você analisa trabalho de outros. Então, tudo isso é uma maneira de você avaliar esse trabalho de outros profissionais. Quando uma pessoa faz aquela avaliação, né? Todo mundo que faz faculdade faz lá o famoso TCC, né? Sim. Tem sempre uma banca julgadora. As pessoas daquela banca se qualificariam nesse critério? Excelente exemplo. Sim, ótimo. Legal. Mostrar que você fez contribuições científicas, ou acadêmicas, ou artísticas, contribuições dentro da sua originais. área. Isso, dentro da sua área. O que seria exatamente isso, doutor Felipe? Vamos lembrar que certas provas podem ser usadas para satisfazer vários critérios. Então, por exemplo, se você escreveu um artigo bem bacana, você escreveu capítulos de um livro, você inventou uma certa metodologia, tudo isso pode ser usado para satisfazer o requisito que você teve contribuições originais para a sua indústria. Legal. Mostrar provas de que seu trabalho foi exibido como uma exibição artística ou em vitrines. Aí já é mais para o pessoal mesmo da área de artes. E não é. Nós consideramos a palavra uma arte. Então, palestrantes, atletas, isso é uma exibição e as pessoas estão consumindo e aproveitando essa exibição. Então, para esse tipo de cliente, também temos argumentado esse critério. Entendi. Ter desempenhado um papel de liderança ou tenha sido crítico de organizações de destaque. Ótimo. Então, esse critério e tem um outro critério também, acho que a gente passou, mas eu não expliquei. Primeiro, essa posição de liderança é importante, né? Então, você não somente é membro daquela associação, mas você ajuda em preparar as palestras, ou você é diretor, você tem um papel importante para avançar a missão daquela organização e ajudar os seus membros. E tem um outro critério lá em cima que fala o seguinte: você é membro de uma associação renomada e essa associação não é o tipo de associação que eu posso pagar para entrar. É uma associação que eu preciso primeiro aplicar e eles vão determinar se eu tenho as qualificações para ser aceito. Né? Então, por exemplo, esse critério que você leu, mesmo se for uma associação que eu paguei para entrar, eu posso me tornar líder dessa associação. Aí eu consigo atingir esse critério. O anterior, para uma organização renomada, eu tenho que provar que eu fui selecionado para entrar na organização. Entendi, ótimo. Bom, salário. Ter uma alta remuneração dentro do seu salário. Isso é sempre muito confuso para os nossos clientes, né? Porque eles pensam assim, mas o meu salário era em real, né? No Brasil, como é que a gente vai conseguir provar que aqui, já pensou com o dólar como está agora, o povo então vai entrar em pânico, né? Exatamente, mas não, isso não é o requisito. Você não tem que provar que você ganha, depois de converter em dólar, do que a maioria dos seus colegas americanos. Você tem que provar que, comparando com os seus colegas brasileiros na sua indústria, você ganhava 25% a 50% mais do que esses colegas. E se for o caso, você consegue também ganhar esse critério. Tá. E validar seu sucesso comercial nas artes cênicas. Então, aí quase praticamente todos os outros acima, né? Tipo, são as premiações, são matérias, o disco encanta, né? Disco de ouro, aquelas coisas todas, né? Sim. E esse também por exemplo, se você vendeu cursos, se você é artista, né, número de ingressos que foi comprado para assistir o filme, coisas desse tipo. Eles querem ver que você conseguiu ter um certo sucesso comercial vendendo um produto ou vendendo a sua arte. Entendi. Agora, a gente tem a divisão do EB1A, né? EB1B e o EB1C. Então, o EB1A é esse que a gente acabou de falar agora, né? Profissionais com habilidades extraordinárias. Exato. O EB1B são para profissionais e pesquisadores, correto, doutor Felipe? Exatamente. Então, a maioria são pessoas que trabalham em universidades como professores. E a universidade é o patrocinador, podemos dizer, para esses casos. E a pessoa tem que demonstrar que já teve um grau de renomação por suas pesquisas ou por seu trabalho de ser professor. E são excelentes casos as pessoas que realmente conseguem atingir esses critérios. Tá. E o meu queridinho é o EB1C. Ok. Por quê? Porque o EB1C, eu acho que pouca gente sabe,
né? Que a pessoa às vezes aplica para o L, né? Porque Sim. é um visto de executivo Sim. que veio transferido, né? E que na sequência do L, você pode pedir um EB1C, Claro. né? E eu acho que isso é pouco divulgado, doutor Felipe. Eu também acho que sim. Eu vejo que as pessoas pensam, ó, ou eu vou aplicar para o Green Card, ou eu vou aplicar para o EB2NW, porque eu já vi. Aliás, eu já vi na época do Trump, quando o Trump fez, né, essa mudança, as pessoas iam e aplicavam para o EB2NW. Em vez de elas podiam ter aplicado para o EB1 se a empresa concordasse. Claro. E por que a empresa tem que concordar, doutor Felipe? Porque eles são peticionários, então eles têm que concordar. Então, assim, diferente do EB2NW você pode fazer sozinho. O EB1C, como se fosse o L, mas vai te dar o Green Card. Exato. É isso, né, doutor Felipe? Exatamente. Agora, outro dia, a gente tem um vídeo muito bom, eu vou deixar a recomendação aqui para vocês, do vídeo do L que você gravou com o Jerônimo. Sim. Né? Aquele vídeo fez muito sucesso, as pessoas amaram aquele vídeo, explicou muito bem, Jerônimo manda muito bem com o L. E aí, eu não tinha esse conhecimento que a pessoa, às vezes, ela pode já aplicar o EB1C, em vez de ela aplicar o L1, né, doutor Felipe? Exatamente. Então, por que as empresas às vezes preferem o L? Né? Se eles estão trazendo a pessoa aqui para ver se vai dar certo. É um namoro. É um namoro, exatamente, né? Antes de colocar isso aqui no dedo, né? Mas uma vez dando certo, ok, a pessoa teve um desempenho e foi bom, passou 2 anos, realmente vamos solidificar nosso relacionamento, vamos dar um green card para essa pessoa, ok, vamos fazer, né? A situação onde não daria para fazer um EB1C é se o empreendimento americano é novo. Então, precisamos de uma empresa brasileira, uma empresa estrangeira, e eles pretendem abrir uma filial aqui. Então, o projeto é iniciante, né? Está nas fases inicial. Aí, assim, não daria para fazer o EB1C, porque a empresa americana, a filial americana, tem que estar doing business, já fazendo negócios aqui por mais de 1 ano. E mostrando que realmente foi negócio de boa fé, não somente abrir a empresa já faz 1 ano. Eu já contratei algumas pessoas, já tem movimento na caixa. Ah, que legal. Bom, então, mas aí é uma oportunidade, eu acho que é uma oportunidade porque às vezes a pessoa já é muito qualificada, né, ou já tem uma relação com a empresa antiga, até porque você está fazendo um L, de repente é um presente que o empregador pode dar, com certeza. Já, né, se não quiser, pode ir já pro casamento e não precisa namorar tanto, exatamente. né? E deixa eu esclarecer, assim, muitos dos nossos clientes, tanto L como EB1C, eu estou falando com o cliente diretamente, né? Ele ou ela é o dono da empresa brasileira e ele tem um desejo de migrar para cá, sem problema nenhum. Se você tem sido um executivo ou um gerente na empresa do Brasil por pelo menos 1 ano, nos últimos 3 anos, lógico que para um EB1C eles vão querer um pouco mais, eles vão querer que você já opera a sua empresa por alguns anos, que tem realmente uma boa renda, você tem uma boa estrutura já na empresa no exterior e você já está aqui, ou se você não tem business aqui, vai ser o L, mas você conseguiu fazer business aqui nos Estados Unidos por pelo menos 1 ano e tem um certo movimento, você pode se transferir para cá para ser esse executivo e conseguir um EB1C para você e a sua família. Isso que significa conseguir o Green Card. Exatamente, já leva ao Green Card. Ótimo. Bom, pessoal, aqui tá um pouquinho, né, do que o Dr. Felipe tá falando sobre o EB1. A gente tem muito material, a gente tem material no nosso site, a gente tem material também nas nossas mídias sociais, no Instagram, tem live toda semana, né? Aliás, quando esse vídeo passar, vai ter tido uma live muito boa com a Milena, que também é uma super especialista em EB1, e ela vai ali vocês vão poder checar muita informação mais no detalhe, né, mais historinhas, né, aqui a gente está passando realmente, né, quais são os critérios e as possibilidades, né, doutor Felipe? Exatamente. Então é isso, pessoal, a gente conta com a sua visita aqui nas nossas páginas, tá bom? Até mais, tchau, tchau. Tchau.